Hoje o vídeo é sobre esse livro aqui. Gente, 500 páginas. Muito. E sobre o Snow, né? Que é aquele cara terrível, perverso, né? Dos Jogos Vorazes, da Katniss. Mas enfim, a história dele eu achei interessante, por mais que ele é da capital, né? Por mais que ele é o Snow em si, né? E aí conta ele mais novo. E ele sempre foi pobre. Ele é da capital. Mas depois da guerra, a família dele não teve herança, né? Não teve nada pra família mesmo. Não ficou nada pra eles, basicamente. Então, algumas vezes eles ficavam com fome e tudo mais. Mas mesmo assim, sempre subiu a cabeça dele ser alguma coisa, né, na capital. Ele nunca quis ser... Não que... Ai, quis ser de distrito, não. Mas ele nunca quis pouco, né? Ele sempre quis poder. Ele é chamado para ser mentor, né? Convocado para ser mentor dos Jogos Vorazes, junto com um tanto de gente também que é chamado. E no meio desse pessoal tem os Plint, né? Que é o maior, né, meio que rival dele, porque eles têm dinheiro e ele não. E ele tem meio que um rancinho deles, porque eles têm muito dinheiro e o filho basicamente caga pra essa herança que os Plint têm, né? Que é o Sejanus. Mas enfim, eles vão. E aí cada um é selecionado para um distrito e o Coriolanus Snow é selecionado para o distrito 12, né? Que é o pior distrito, que é o distrito mais pobre e mais fraco, né? Porque eles não têm alimento, então, basicamente, eles não têm força para poder vencer os Jogos Vorazes. E o intuito disso, né? Da mentoria deles serem mentores dos distritos, é vencer os Jogos Vorazes. E eles ganham, né? Dinheiro, eles ganham várias coisas da capital. E aí ele fica com o distrito 12 e ele fica puto, né? Porque é o distrito que com certeza vai perder, né? Não tem nada, não tem arma, não é forte, não é nada. E ele fica com a Lucy Gray. Mas ele acaba se apaixonando por ela. E assim, gente, eu acho ainda que ele se apaixonou por ela, mas ao mesmo tempo não, porque, sabe, ele é um escroto do caramba. Mas enfim, eu não lembrava do filme que a Lucy Gray vencia os Jogos Vorazes, né? Ela vence assim, basicamente, não é desmerecendo, mas ela vence por pura sorte. Ela vence e aí o Snow, ele acha que ele vai se dar muito bem, né, e tal, mas ele acaba não se dando tão bem. Mas mais pra frente a gente vê que foi tipo pra meio que ele aprender, né, uma lição, porque ele meio que trapaceou nos jogos pra a Lucy Gray vencer, né? Gente, amei o final que ele toma. E aí ele não gosta dos Gaios Tagarelas, né, que é os tordos que a gente vê nos filmes dos Jogos Vorazes da Katniss, né? Eles meio que ajudam ela lá, ela gosta deles também, e a Lucy Gray também gosta. E é bem distante a vida dos dois, né, porque Coriolanus sempre teve, por mais que ele fosse pobre também, ele sempre está acostumado com poder, riqueza e as coisas da capital, né? Coisa que no distrito não. Então esse romance deles não ia muito pra frente. Aí ele acaba matando também, lá na arena, um cara, né, um participante, porque ele tem que buscar os Sejanos, né? Ele acaba matando também a menina que colocou a Lucy Gray nos Jogos Vorazes. E ele mata os Sejanos também, bem, porque ele foi X9. Basicamente é isso. Ele foi X9 e dedurou o Sejanus. Mas enfim, a Lucy Gray também canta uma música da Árvore Forca, que a Katniss também canta, então por isso que ele fica puto quando ela canta. Então assim, tudo foi dando pistas pros Jogos Vorazes. E a Katniss também é uma planta, né? Um tubérculo que eles comem quando não tem nada pra comer. Então quando aparece a Katniss é porque tem uma esperança ali, né? Pro pessoal comer alguma coisa pra sobreviver. Então esse nome também, né, interfere na vida dele. Tanto que é a Katniss que acaba com tudo, né, da capital, dos jogos. Gente, é muito legal ver no livro, né, todas essas referências. A Lucy Gray descobre que ele matou os Sejanos, né, mas ele não fala, só que ele meio que vacila ali e fala que matou 3. E aí ela pergunta, que 3? Ele meio que desconversa, mas enfim, ela descobre. E aí ela né, meio que, por isso que chama a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, porque ela meio que controla as serpentes, né? Pega as serpentes e tudo mais, mas eu acho que ela usou a estratégia que o Coriolanus usou na arena, né?
que ele colocou um lenço lá dentro do negócio das serpentes, e por isso que as serpentes não atacaram a Lucy Gray. E aí ela faz basicamente a mesma coisa com a arma que ele matou os Sejanos, né? Aí a serpente vai lá e morde ele. Entendi como isso. Ele basicamente escolhe a capital, né? Porque a capital meio que fez ele ir para os pacificadores treinar lá, mas era só uma punição pelo que ele fez, né, nos jogos. E aí ele vai, né, pra capital de volta e ele espera que a Lucy Gray esteja morta, que não sei o quê. Ele é muito horrível, um homem horrível, como sempre, né? Ele desde sempre foi um homem horrível, mas ele meio que tentou tapear pra ser um cara bom. Ele vai pra capital e aí, né, ele se torna o presidente Snow, né, o que ele tanto quis na vida. Ele rouba dinheiro também, né, dos Sejanos, que já morreu. Então ele pega o dinheiro e, gente... é uns trambiques, umas coisas assim, mas... E aí ele se torna o presidente Snow, né? Como a gente já viu nos Jogos Vorazes. Mas enfim, vou ver o filme pra relembrar, né, como é que era. Mas eu acho que cortou muita coisa, porque são 500 páginas, é muita coisa que acontece que cortou, obviamente, né? No livro sempre conta mais, mas vou assistir. Nem sei mais o que falar, mas assim... Ele sempre foi um amigo péssimo também. Ele traiu, né, basicamente os Sejanos, né, que ia fugir. E aí ele trai os Sejanos e conta por um Gaio Tagarela que, né, ele grava no Gaio Tagarela, que é um pássaro que grava as coisas que você fala, e manda pra capital. Então, basicamente, é um traidor. E aí ele odeia Gaios Tagarelas também, todos, enfim. Tudo quanto é pássaros que fala, repete coisas. E faz sentido, né, porque nos Jogos Vorazes também... acontece várias coisas com esses pássaros. Igual eu falei com a Katniss também. Então, assim, amei que a Katniss arruinou tudo dele. E a Lucy Gray, eu acho que ela ainda fica viva, né? Porque ele acha que ela morreu. Ele não quer nem saber, na verdade, sobre ela. E, aliás, ele não quer saber sobre ela, mas foi ele que fez as coisas. Né? Ele que traiu gente, ele que mentiu, ele que matou o próprio amigo, né? Bem entre aspas. E aí eles iam fugir, né? No final da história, mas ele não foge porque ele odeia a vida de pobre. Ele odeia. Eu odeio Maria Joaquina. Ele odeia ter que viver nisso. Ele basicamente ficou nem um dia nisso e ele já falava que odiava, que ele não queria essa vida. E ele não pensou na Lucy Gray, né? Ele só pensou em si mesmo a vida inteira. Basicamente é isso. Mas é isso, gente. Não vou me enrolar mais. Dei 4 estrelas e meia. Gostei pra caramba, mais do que a Esperança, que foi o último da Katniss. Mas é o Snow, né? Mas dei 4,5. É isso. Se inscreve, curte, comenta e até o próximo. Tchau!